A paz do Senhor, tudo bem? Você já ouviu alguém dizer, não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado? Provavelmente você já ouviu isso sim. Eu sou o pastor Herman e neste vídeo iremos ver a resposta à luz das Escrituras. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, já se inscreva, me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Pecadinho e pecadão. Existe diferença entre pecados? Aqui precisamos analisar alguns aspectos muito importantes. Primeiro, todo pecado é uma ofensa contra Deus e tem uma grave consequência. Veja comigo o que diz a Escritura. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Também podemos ler em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que é um texto bem conhecido, a parte A do versículo, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E esta morte é a morte que diz respeito à separação entre o homem e Deus. O homem, na prática do pecado, encontra-se morto, separado de Deus. Quando o homem peca, ele acaba trazendo condenação sobre a sua vida. E nesse caso, não há diferença entre pecadinho ou pecadão. Todo pecado irá trazer uma separação entre o homem e Deus, irá gerar a morte. Veja o que Tiago escreveu. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Fazem bem se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Veja que ele fala da lei do reino, não da lei de Moisés. Por isso que precisamos sempre da obra salvadora de Cristo, pois independente do pecado, seu salário é a morte, é a separação para com Deus. Porém, além da consequência maior, digamos assim, do pecado, os pecados também geram outras consequências. E podemos ver que existem pecados que aborrecem a Deus mais do que os outros. Veja um exemplo nas Escrituras comigo. Veja só, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios, capítulo de número 6, do versículo 16 ao 19. No livro de Levítico, iremos ver que existem pecados cuja pena era a morte e outros que não. E no Novo Testamento também há esta diferença entre pecados que são para a morte e outros que não. Veja o que está escrito: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Então veja que sim,
existe diferença entre pecados. Uma coisa é a pessoa cometer uma falha e pecar, e outra é a pessoa pecar deliberadamente. Uma coisa é alguém mentir, que escovou os dentes, por exemplo, sem ter escovado. Outra coisa é alguém cometer adultério. Mas lembre, todo pecado, por menor que seja, tem consequências. Todo pecado afasta a pessoa de Deus. É um abismo que chama outro abismo. A pessoa que pratica pequenos pecados acabará cometendo grandes pecados. Outra coisa muito importante, o próprio Senhor Jesus fala de um pecado que de tão grave não tem perdão. Veja comigo, em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. A Bíblia não nos dá uma hierarquia de quais pecados são maiores ou menores, mas destaca alguns que são piores diante de Deus. Mas lembre, todo pecado tem consequência, seja nesta vida ou na vindoura. Por isso, nos esforcemos para não pecar. Assim, não só estaremos livres do desastroso salário do pecado, que é a morte, como também não desagradaremos a Deus e também não sofreremos consequências nesta vida de pecados praticados. Amém, meu querido, minha querida? Espero que eu tenha esclarecido aí de uma forma breve e rápida sobre esse assunto para você. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não se inscreveu. Curta este vídeo, compartilhe, me ajude a levar a palavra de Deus a cada dia mais longe. Deixe seu comentário e, se puder, torne-se também membro. Isso me ajuda ainda mais. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!